Espinha. Espelho. Ok. Primeira palavra, espelho do telescópio. Acertou. Na verdade, a gente vai falar sobre telescópios refletores. Seria mais preciso, mas eu vou considerar. Ok. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar mais sobre por que a gente usa espelhos em telescópios profissionais. Por que os astrônomos têm esses telescópios de espelho e lente, e por que a gente opta por espelhos quando a gente fala de telescópios gigantes, telescópios profissionais. Essa é mais uma da série do Guga Perguntou. Guga, como eu falei já em outros vídeos, aqui o Guga mandou uma listinha, vídeos que eu adoraria ver no AstroTubers. Eu falei, bora, e fui pegando assim, e esse é um deles, então bora lá para esse vídeo da playlist Guga Perguntou. Vamos começar do básico. A gente tem um dos vídeos mais assistidos no nosso canal, que é o vídeo dos telescópios, então vou deixar o link aqui, caso você queira ir lá, acessar e se embora. Mas a gente tem diversos tipos de telescópios, de acordo com a montagem dele, de acordo com o modo que é instalado o espelho. E claro, temos os espelhos refletores e refratores. Os refratores são telescópios que eles têm uma lente na sua ponta, então eles têm uma lente aqui igual o nosso óculos, assim, e aí graças a essa lente a gente tem uma ampliação da imagem. A ideia dele chamar refrator é porque a lente ela refrata a luz, então ela muda a direção da luz quando passa por ela. E aí a gente tem um caso dos telescópios refletores, que nada mais são do que telescópios que possuem um espelho assim na bunda dele. Na bunda fica feio, né? Na traseira deles a gente tem um espelho, enquanto isso a gente tem um tubo aberto, sem nada lá dentro, assim. Enquanto que os refratores, eles são tampados, então o tubo não é aberto. Os telescópios refletores, eles têm um espelho côncavo, e esse espelho acaba refletindo a luz. Daí vem o nome, refletores. Como ele é côncavo, ele acaba concentrando a luz e também refletindo ela. Aí vão falar assim, mas é ocular. Ocular também não é uma lente? Sim, a ocular é uma outra parte do telescópio. Ambos os telescópios, tanto os refratores quanto os refletores, têm o ocular. E a ocular, sim, é uma lente, que ela vai determinar muita coisa, assim, no nosso telescópio. Esse aqui é de 23 milímetros. Ela que vai fazer o zoom, na verdade, da imagem. O zoom. Entre aspas. Ela vai ampliar a imagem dependendo do tamanho dela, né? Sim. Na verdade, ambos os telescópios eles vão ter o mesmo sistema. Eles nada mais são do que um funil de luz. O nosso olho é muito pequenininho, e então quando a gente usa um telescópio grande é como se o nosso olho aumentasse de tamanho. É como se fosse um funil para captar a luz. Imagina que você tá chovendo, você quer pegar água, então é legal você colocar um funil para poder pegar toda a água e cair dentro do funil. O telescópio nada mais é que isso, ele é um funil de luz. A gente capta mais luz por conta do tamanho dele. É como se fosse a nossa pupila. Nossa pupilinha. Agora eu quero falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desses dois tipos de telescópios. De novo, a gente está falando só de dois tipos de telescópios, existem outros que a gente pode qualificar pela montagem, pela estrutura, enfim. Existem dois valores importantes no telescópio, que é o diâmetro dele e a distância focal. Esses são os valores mais importantes do telescópio, é tipo como se fosse o seu RG e o seu CPF. E ambos estão ligados, a gente gosta de telescópios gigantes. É óbvio que quanto maior o telescópio, melhor vai ser pra gente. Então você imagina que se eu tenho um telescópio que tem um diâmetro muito grande, eu vou precisar de uma distância focal muito grande. A distância focal nada mais é a distância em que ele realiza foco. Pensa você, quando você vai ler um livro, você coloca o livro para ler no seu foco. Ler livro não é bem atual, né? Quando você vai olhar o celular, você coloca o celular no seu foco. Você não coloca nem muito perto, nem muito longe. Já eu, quando tiro o óculos, eu tenho que colocar assim, que aí fica melhor para ver. 10 graus de miopia. Pô, não fala pro público. Eu vou lançar um dia a gente vai lançar um livro. Curiosidades do AstroTubers, aí vai ter, eu tenho 10 graus de miopia. Esse ponto que você tá colocando no celular ou o livro é a sua distância focal, quando você realiza foco, a distância da hora para ler e para focar numa imagem. O telescópio também tem isso. Então se ele tiver um diâmetro muito grande, ele vai precisar de uma distância focal muito grande. E aí você entende, o tubo do telescópio vai ser maior. Pensa assim, só para resumir toda a história, assim, ó. Só para explicar de uma maneira simples para você. Pensa que se eu quiser um telescópio que ele aumenta 6 vezes, eu vou ter que criar um tubo de telescópio que seja 6 vezes o diâmetro desse telescópio. Então se o telescópio tem um tamanho, eu vou querer um aumento de 6, eu vou ter que criar um tubo que é 6 vezes maior do que o diâmetro dele. Lembrando que na astronomia, assim, os telescópios comuns, a gente procura, assim, aumentos de 6 a 8 vezes, se você quiser ver planetas. Se você quiser ver céu profundo, legal, é um aumento de 10 a 11 vezes, assim, maior, melhor, mas aí tá bom. Então você pensa nos megatelescópios, que a gente vai ver nos observatórios. A gente vai precisar de um espelho enorme, e se a gente tem um diâmetro enorme, a gente precisa de
de uma distância focal enorme. E aí vem o primeiro problema, que nos telescópios refratores, então, a gente precisa que a distância focal seja grande o suficiente para ele poder criar o foco bem na retina que a gente quer enxergar. Mas nos refletores, a gente tem um esquema. Nos refletores que tem um espelho, a imagem criada, ela é refletida no espelho e volta para a ponta do telescópio, onde é refletida nesse outro espelho que a gente chama de espelho secundário. Ou seja, é como se o telescópio fosse dobrado. Então, a gente tem a distância focal dele, não precisa ser tão grande, porque ele está dobrado de acordo com a nossa vontade. Se não tivesse o espelho secundário, ele teria o dobro desse tamanho. Teria que ser o dobro desse tamanho, do diâmetro, do tamanho que tá aqui. Do tamanho do tubo. Então não seria o dobro, pode ser que seja o dobro ou não, depende de onde ele tá cortando. Mas seria bem maior esse tubo. Seria bem maior. Então você vê que quando a gente começou a criar os telescópios refletores, a gente pôde se livrar do problema que é o tamanho do tubo. Então o tamanho do tubo não precisava ser tão gigante assim, que já é muito difícil você criar um mega tubo de telescópio. Então a gente já se livrou da ideia do tamanho do tubo. A gente tem um outro problema que é o tamanho da lente. A gente não consegue fugir. Então se a gente quiser um telescópio muito grande, a gente precisa de uma lente muito grande, de um espelho muito grande. E aí perceba os telescópios refratores. Como eu falei para vocês, a lente deles está na ponta do telescópio. Então se eu fizer um mega telescópio refrator, além de ele ter um mega tamanho, eu vou ter que colocar uma coisa mega pesada na ponta dele. A ponta do telescópio vai estar a lente. Fora que se a gente pensar numa lente, a gente não pode tampar ela, né? A gente tem que apoiar ela em torno dela. Os nossos pontos de apoio da lente é em torno dela. É muito mais difícil do que um espelho. Porque olha que legal, quando a gente olha um espelho, a gente tem um lado do espelho que a gente não usa. Então a gente pode usar ele como apoio e colocar toda a estrutura segurando esse espelho. Fora que os telescópios refletores, o espelho ele vai na base do telescópio, na bunda do telescópio. Não, traseira. Bunda é feio, né? Bunda, traseira, é a mesma coisa. Nossa, tá sujo. Tá, olha como tá imundo, eu preciso lavar, eu preciso de tempo pra lavar. Que droga, falta de tempo nessa vida pra limpar esse telescópio, esse espelho. E colimar de novo esse garotinho. Ah, então os refletores são bem melhores que os refratores? Olha, depende do uso que você vai fazer, mas eu vou explicar melhor já. Ambos os tipos de telescópios, eles possuem algumas aberrações, como cromática ou esférica. Mas eu acho que um dos maiores diferenciais é que o telescópio refletor, ele tem uma manutenção maior que o telescópio refrator. Enquanto o telescópio refrator é um tubo fechado, ele não acumula pó. Vocês podem ver como o meu tá todo empoeirado. E também ele precisa constantemente de ajuste, colimação e essas coisas. E aí na astronomia profissional, a gente não vai conseguir fugir da manutenção. Tanto os telescópios refletores quanto refratores vão precisar de manutenção, já que eles são gigantes. Mas a gente consegue fugir de vários problemas, que é o peso, que é o tamanho. Fora que com um telescópio profissional, a gente pode colocar equipamentos na base do telescópio, assim, tampando ele, ajudando, porque ele recebe a luz por lá. Fica mais fácil para a nossa construção mecânica. Então, resumando o vídeo, refletores são melhores que os refratores? Depende do que você vai precisar dele. Para a astronomia profissional, os fatores pró dos refletores são maiores do que os refratores. Então a gente usa mais os refletores. Acaba compensando pra gente. Se você for fazer alguma outra coisa, talvez seja melhor um refrator. Se você for colocar um telescópio, por exemplo, numa área que você quer baixa manutenção, você não quer que pegue muita poeira, talvez um refrator seja a melhor opção para você. Vai saber quando sai esse vídeo, talvez quando ele saia o dólar tenha caído horrores e aí vida melhor para nós. Você gostou desse vídeo? Tem mais alguma dúvida? Comenta aqui embaixo para nós. Comenta aqui embaixo que tipo de telescópio você tem, coloca lá a indicação, a distância focal dele e tudo. Podia fazer um vídeo explicando só as oculares depois. Ah, esse é um que eu queria fazer com o João. Na verdade, a gente tinha combinado o João da gente ir colocar vários oculares pro mesmo objeto, assim, ficar. A gente queria isso. Mas eu demorei pra entender o funcionamento das oculares. Aí a gente precisa que a gente tem que dividir pela distância focal. Tem que dividir as duas distâncias focais pra saber o aumento, né? Aliás, o AstroTubers é feito para astrônomos profissionais. E caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, dá um like, joga lá no grupo da família. Se você quiser contribuir com qualquer valor que tocar no seu coração, aqui ó, manda aqui o nosso Pix. Nosso Pix, a gente tá precisando mesmo. Ou se você quiser patrocinar o nosso vídeo, tá aqui o nosso e-mail, manda um e-mail para nós que a gente gosta. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.
Só colocar aqui o pessoal que apoiou o nosso canal. Se você apoia o nosso canal, você pode contribuir com a gente, pode seu nome aparecer aqui e participar de um grupo de WhatsApp com a gente. Tá aqui a lista dos maravilhosos membros do nosso canal. Um abraço pro novo membro atual, o Ivanildo. Ivanildo, um abraço. Eu mandei um beijo e falei abraço. Mas é isso aí, você entendeu?